Boa noite, mano. Aqui, Guilherme Agrela do Dimensão Esportiva. Eu queria te perguntar sobre a queda de ritmo do time, principalmente depois de fazer o primeiro gol, né? Acho que isso tem sido uma tônica da equipe há anos, não só no seu trabalho, claro. E eu queria te perguntar se você pode explicar por que que o time perde tanto o ritmo depois de fazer o primeiro, não tenta fazer o segundo, ou pelo menos manter a posse de bola como forma de defesa. Então, por que esse ritmo cai tanto? E é isso. Obrigado. Boa noite a todos. Acho que temos assuntos mais importantes para falar antes disso, né? Acho que o Corinthians fez um primeiro tempo que era para ter terminado 3-0, pela qualidade do jogo, pelo controle total das ações, pelo número de oportunidades até criadas, e a gente tem que dar os parabéns ao João Paulo porque fez uma atuação muito boa. Não voltamos tão bem no segundo tempo, antes do gol. A gente tinha proporcionado 2 contra-ataques ao Santos, coisa que a gente não tinha feito em 45 minutos do primeiro tempo. Isso acontece, né? Existem 2 times, existem 2 comissões técnicas, do lado de lá também existe gente competente trabalhando, então você vai para o vestiário, ajusta algumas coisas, muda algumas coisas. Depois retomamos, fizemos o gol, mas não é tão fácil você manter 90 minutos no ritmo que a gente fez o primeiro tempo, tá? Eu acho que o pecado que nós cometemos foi no fechamento do jogo, que a gente puxou 2, 3 contra-ataques, e aquela hora é uma hora da maturidade, é uma hora de levar a bolinha no canto, segurar um pouquinho, respirar, fazer o time sair de trás, né? Porque o adversário está perdendo e está arriscando tudo que ele pode naquele momento. Então o zagueiro fica no 1 para 1, como eles estavam, né? Colocaram mais 2 atacantes, então você vai também tendo o que conter a qualidade que o Santos tem em seus jogadores. Então esse pecado a gente cometeu, né? O restante fica por conta do que vocês presenciaram e já sabem. Mano, boa noite. Acho que você, pelo finalzinho da sua resposta, acho que você não vai querer falar, mas eu tenho que perguntar se você tem algo a dizer sobre o pênalti marcado pelo Daronco em cima do Soteldo, em cima do seu time, por favor. O pênalti é absurdo, né? Porque é tão claro que o pé de Bruno Mendes está no chão quando o pé do jogador do Santos se projeta no nosso jogador, que não tem como se marcar. Talvez quando se tem uma boa vontade imensa para um lado ou para o outro, você marca. Mas nem nessa situação hoje daria para marcar o pênalti. A gente sabe, a gente já teve pênaltis marcados a favor que são duvidosos, os adversários já tiveram pênaltis a favor deles, que também são duvidosos, mas esse não cabe nessa categoria. E a gente fica muito chateado porque depois do VAR, era exatamente esse tipo de lance que não era para acontecer. Isso acontecia muito no passado, né? Nas áreas de futebol. E quando nós imaginamos que o VAR veio, era exatamente para que isso não acontecesse mais. Deixa triste a gente, porque são 2 pontos de um jogo que a gente mereceu muito ganhar e deixou escapar por essas questões. Nós tivemos 2 lances também fora do normal no jogo, talvez vocês não tenham reparado. Mas o árbitro marcou um impedimento no primeiro tempo que o Bandeira não sinalizou. E aí ninguém entendeu, passou meio batido. No segundo tempo voltou a acontecer. Nós tivemos de novo um ataque, não estava nem perto de estar impedido, o auxiliar do lado de lá não levantou a bandeira e o árbitro apitou. Acho que são as famosas vozes do além. Mano, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Ainda em cima disso, você é um cara que está há muito tempo na área, estuda muito futebol.
E até queria entender, na tua visão, qual que deve ser essa solução para essas chamadas vozes do além, como você próprio pontuou. E se me permite, até em cima do resultado do jogo, o Corinthians tem enfrentado um pouco mais de dificuldade para conseguir segurar quando está vencendo. Isso não só quando está vencendo, mas também para achar o resultado de vitória. Nos últimos 11 jogos, 2 vitórias. Na tua visão, o Corinthians é um time inconstante? Eu acho que inconstante não cabe para hoje. Né? Já foi inconstante em jogos anteriores comigo, né? Já oscilou mais, mas hoje a gente tinha uma condição bem boa de nível de atuação. Acho que a gente merecia ter ampliado o placar, ou ter aberto o placar antes, já no primeiro tempo. Né? Talvez depois que fizemos é que não tivemos um entendimento de jogo. Né? O jogo não se joga sozinho. O adversário, quando sofre o gol, também começa a tomar outras iniciativas, começa a fazer alterações táticas, né? E a gente, aí é que nós temos que saber entender as alterações do jogo. Acho que hoje estava bem encaminhado para a gente fechar o jogo bem. Foi um pecado. Mano, boa noite. Quando você chegou ao Corinthians, na sua primeira entrevista, você disse que uma das suas missões com esse time seria reaproximar os jogadores, né? Fazer os jogadores jogarem um pouco mais junto, trocar passes mais curtos. A gente está viu hoje, por exemplo, principalmente no primeiro tempo, isso acontecer. Queria ampliar um pouquinho a conversa sobre essa questão em específico, para saber o quanto você acha que até que ponto esse é um trabalho de treinamento, de planificação, e o quanto ele é um trabalho de intuição dentro de campo, porque tem muito esse debate hoje no futebol, né, do quanto você tem que ensaiar ao máximo, minuciosamente as jogadas, e o quanto deve ser liberdade para a intuição do jogador falar. Como é que você tem trabalhado essas aproximações no que dá para planificar, projetar, preparar anteriormente, e no que é intuição do jogador ali na hora do jogo? Obrigado. Bom, a questão é que o futebol ficou bem complexo de ser jogado, e se a gente não tiver uma ideia do que você quer fazer, é muito difícil jogar futebol. Principalmente esses jogadores de alto nível que têm e que já passaram por vários lugares, já tiveram trabalho, precisam dessa organização e ideia de jogo, porque eles sofrem muito quando não têm ideia, porque aí o jogo passa a ser muito aleatório, passa a ser um jogo muito disputado fisicamente, que é tudo que eles não têm, né? Eles têm condição técnica de sobra. Então o que a gente fez foi isso, foi dar uma ideia de como nós queríamos nos organizar como equipe dentro do campo, e esse nível de atuação que já aconteceu em Cuiabá, passou meio batido, porque o pessoal quis valorizar um pouco o volume de jogo do Cuiabá. A gente já fez coisas bem interessantes lá, da construção de jogada nossa de trás. Não tivemos o mesmo volume de chegada, porque lá é uma outra situação, é um outro gramado, o adversário também tem as suas qualidades como mandante, o clima é quente, então aqui as coisas hoje funcionaram com uma ideia muito parecida do que nós fizemos lá, em termos de disposição tática. E a aproximação se deve a um dos jogadores de beirada, né? Eu acho que isso é fundamental. Você ter, e eu sempre gosto de armar as equipes com um extremo e um meia atacante pelo lado, exatamente para que esse meia atacante venha participar e auxiliar o outro meia na construção das jogadas. Aí você libera o corredor, tem passagem de lateral, e tudo vai sendo uma consequência de uma disposição e de uma ideia inicial. Eu acho que a equipe tem melhorado. Hoje foi visível isso, na nossa opinião, pelo menos. Mano, aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Me permita utilizar o jogo de hoje para um assunto um pouco mais amplo. O Renato Augusto tem jogado nessa passagem quase todos os jogos, se não for todos os jogos nessa passagem agora. É um jogador importante, tem contrato até 31 de dezembro. Pelo que está jogando, pela sequência, hoje, quando o Renato deixa o gramado, o time do Corinthians perde um pouco do seu poder de armação. Se fosse para você chegar agora presidente do Ilha, eu sei que tem eleição aí na frente, você pediria a renovação do Renato Augusto?
Olha, a gente já tratou esse assunto com vocês, você sabe disso, e tudo que a gente não vai fazer nessa hora é entrar nas possíveis permanências, nas possíveis saídas, não é a hora, nós temos que nos manter concentrados naquilo que estamos fazendo agora, né? E certamente tratamos assuntos, mas tratamos assuntos de forma interna, como deve ser tratado esse tipo de assunto, porque senão você tem interferências em outros jogadores, então uns serão procurados, outros serão preteridos, então você tem um problema de gestão que não pode acontecer nessa hora. Todos são importantes nesse momento para a gente, e é isso que nós temos que fazer. Mano, boa noite. Você citou há pouco que talvez tenha faltado maturidade para o Corinthians segurar a vantagem que tinha hoje no placar. Mas nos últimos 8 jogos aqui na Neoquímica Arena, são 7 empates e só uma vitória. Claro que o time não perde, mas tem encontrado essa dificuldade também. E claro que é um recorte ainda antes do seu retorno ao comando do Corinthians. Mas a comissão já conseguiu identificar o que tem faltado para o time nos jogos como mandante para poder conquistar os 3 pontos aqui na Neoquímica Arena? Obrigado. Eu achei que hoje faltou uma definição melhor das jogadas, quando tivemos um volume imenso de criação, né? Um pouquinho de calma, de iniciar a jogada de um lado, trabalhar um pouco mais de balanço. Às vezes, quando o jogo você começa a ter uma superioridade da forma como nós estamos tendo, você começa a apressar a jogada dentro do mesmo corredor que você iniciou a jogada, né? E existe uma necessidade de você balançar o adversário para lá e para cá, para encontrar o melhor lugar para você fazer o derradeiro ataque. Isso geralmente produz uma qualidade de última instância do jogo melhor ainda. Eu acho que a gente pode continuar nessa linha e vamos melhorar como todo time melhora. Você começa a criar, você começa a produzir, os gols vão sair em maior número, e quando sair em maior número, a equipe vai vencer jogos dentro de casa também, como merecemos ter vencido hoje, na minha opinião. Mano, aqui, por favor, Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Mano, claro, para além das questões que você já falou de arbitragem, outro ponto que levantou questionamento de muitos torcedores e do próprio Fausto Vera na zona mista foi o cartão amarelo que ele levou e que outros atletas também levaram. E por conta disso, agora você está sem Fábio Santos e sem Fausto Vera também para o próximo jogo do Brasileirão. Como trabalhar sem esses dois? Você acha que o critério dos cartões também foi bem aplicado hoje pelo árbitro Anderson Daronco? Eu achei um pouco exagerado o critério dos cartões, porque no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, todos os lances que nós participamos quase, os nossos jogadores receberam cartão amarelo. E em várias circunstâncias semelhantes, a gente achou que não foi adotado o mesmo critério. Mas isso faz parte do futebol, nós temos que sempre arrumar soluções, né? Então no próximo jogo temos que encontrar outras maneiras de substituir o Fábio. Vamos ver se vamos fazer com o Bidu, ou se temos que encontrar outra solução que podemos fazer. Vamos ver a questão de Fausto Vera, que é um pouco mais natural em termos de substituição. Moscardo tem sido o jogador que tem entrado, e a nossa preocupação do intervalo já era com Fausto Vera, porque ele já havia sido advertido mais uma vez, né? E certamente ele seria punido com o segundo cartão amarelo, a gente tentou evitar. Mano, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Referente à parte física do elenco do Corinthians, você acha que atualmente está num nível que você acredita ser bom, está ótimo, está do nível que você gostaria que estivesse? Porque alguns jogadores têm se destacado melhor na parte física, até o próprio fato do Renato Augusto estar um pouco mais maleável dentro do campo, né, se movimentando um pouco mais e melhor. Eu queria uma análise tua dessa questão física, né, do teu elenco no atual momento da temporada. Bom, a gente fez uma análise quando chegou, de qual era a carga que estava costumeiramente sendo feita. Nós aumentamos um pouco a carga, não só em quilometragem diária, mas também em qualidade dessa quilometragem, né? Hoje nós temos como medir
em segmentos diferentes como é composto um treino de um jogador. Se ele faz 5 mil metros, como ele correu esses 5 mil metros? Acima de 15 km por hora, acima de 20 km por hora, alta intensidade, quantas ações repetidas de alta intensidade, a gente tem como mensurar isso. Terminou o treino, isso está à disposição do treinador. Então a gente teve a preocupação, porque entendemos que deveria ser assim, de aumentar não só a quilometragem diária do nosso treinamento, como a qualidade dessa quilometragem. Eu acredito que a gente está melhorando e isso é visível aí a cada jogo. Mano, aqui, tudo bem? Boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Bom, a gente já falou bastante de arbitragem, né? Pensando no futuro do Corinthians, na competição, pensando também já no ano que vem, porque o momento requer cuidado. O Corinthians está lá em cima, em 11º, se manteve na zona da confusão ali. O Corinthians pretende fazer alguma manifestação à CBF com relação à arbitragem, principalmente pelo não pênalti dado aqui hoje? Bom, eu penso que essas questões políticas, elas pertencem à direção do clube, né? Vai caber ao Corinthians o posicionamento que vai fazer, e o Alessandro está aí como representante da direção. Eu acho que a gente comentou tecnicamente aquilo que é a opinião da gente sobre o que a gente viu acontecer. Além daí, o clube se posiciona, né? É uma reta final de campeonato, muita coisa está em jogo, né? E a gente tem que cuidar para que as coisas sejam mais limpas possível. Eu acho que todo mundo sempre quer isso para o futebol e é o que a gente quer. Opa, mano, tudo bem? Boa noite, Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva. Falando agora um pouco sobre construção de equipe. A gente teve uma escalação contra o Cuiabá. No jogo de hoje, apenas uma mudança, Fagner na vaga do Bruno Mendes. Eu gostaria de saber se você já começa a esboçar alguma equipe que você já planeja para essa reta final de Brasileiro, no sentido de dar sequência para jogadores como o Romero, o Juliano, que vem fazendo uma função com você de meia, né, que sai da direita para dentro. Se você já começa 2 volantes mais fixos, né, o Fausto, o Maicon, também o Moscardo entrando. Se você, para essa reta final de Brasileiro, já começa a esboçar uma equipe que você acha que consegue entregar os pontos que o Corinthians precisa para subir na tabela. Obrigado. Tá. Eu acho que a ideia principal, mais importante do que quem joga é a ideia, né? E eu sempre procuro estabelecer uma ideia que abranja o maior número de jogadores que a gente tem no elenco. Então, é isso que eu fiz. Acho que penso que é uma hora de jogadores experientes, porque é um momento de muita pressão, né? E eles já estão acostumados com isso. Com uma organização como a gente fez, eles conseguem render bem. E penso que você poder repetir nessa hora ajuda muito, porque já foi possível ver algumas jogadas acontecendo naturalmente, com movimentações bem sincronizadas. Isso a repetição começa a dar também à equipe. Se você muda muito a cada jogo, sempre você tem 4 jogadores diferentes, então é difícil você cobrar esse entrosamento mais fino quando você muda muito, tá? Mas como temos jogos, às vezes, em sequência, em espaço de tempo muito curto, alguns jogadores, a gente, nas nossas avaliações, vê que tem um desgaste muito grande, a gente não quer perder ninguém nessa hora, então é importante você tirar em 45 minutos, fazer 45, ou às vezes tirar de um jogo só, que é para não perder jogadores nessa reta final, que para a gente seria muito ruim. Boa noite, mano. Léo Caporalini, do Bate-Fundo Esportivo. Nessas últimas 4 partidas, as suas 4 partidas no comando do Corinthians nessa volta, em 3 delas o Corinthians foi inferior ao adversário na segunda etapa. E aí, dentro disso, eu queria fazer uma análise do elenco do Corinthians. Hoje, a média de idade do Timão na partida foi de 31 anos, a equipe do Santos de 26. Você acha que isso pode ter influenciado de alguma maneira? Fisicamente, o Corinthians sente nesse momento na segunda etapa? E para o ano que vem, esse time do Corinthians precisa rejuvenescer? Eu acredito sempre em elencos equilibrados, né? O futebol brasileiro tem convivido nos últimos anos com uma situação muito peculiar. Você tem os 2 extremos, né? Jogadores que, alguns deles voltam da Europa
numa idade mais avançada, mas tem muita qualidade técnica. E os outros jogadores são muito jovens, que são os jogadores que estão vindo da base com 18, 19, 20 anos, cada vez mais cedo. Penso que no nosso elenco é importante a gente buscar um preenchimento da faixa etária média, né? Porque esses dão essa sustentabilidade para os dois lados. Então, equilibrar isso ajuda bem. É o que eu sempre penso quando vou montar o trabalho que tem condição de montar e planejar. Então, comigo, a minha parte técnica vai apontar para essa direção. A gente tem que cuidar um pouco para não colocar todos os jogos na mesma análise, porque senão você enxerga coisas que não existem. Eu não penso que o jogo de hoje possa ser colocado nessa linha. Eu penso que nós jogamos o primeiro jogo aqui com o Flamengo. O Flamengo é um timaço, né? E nós nos superamos porque saímos atrás ainda para complicar mais um pouco. E foi meio que na superação que nós empatamos o jogo. Penso que o jogo do América era um jogo que esteve muito parecido na primeira parte do que poderia ter sido hoje, só que aí a gente meio que se precipitou um pouco, a gente quis ganhar o jogo de maneira não tão correta. Começamos a dar espaço, sofremos um gol, fomos para o segundo tempo daquele jeito, tendo que enfrentar uma equipe postada toda atrás, sempre é mais difícil, né? E então, achei que hoje a equipe foi mais completa no todo, foi a melhor atuação que a gente fez. Então, vamos seguir nessa linha e sempre melhorando um pouquinho mais a cada jogo. Boa noite, Mano Menezes, Gustavo Manfio da Bate Fundo Esportivo. Hoje eu queria dissertar sobre um jogador só, o zagueiro Gil. Ele que todos os seus jogos no seu comando foi titular e também nas últimas 2 vitórias da equipe do Corinthians, ele marcou um gol tanto contra o Botafogo, líder do campeonato, e deu assistência contra a equipe do Cuiabá. E hoje teve uma cena interessante dele. No pós o primeiro gol da equipe do Corinthians, ele ajudou o jogador santista que tinha marcado o gol contra, o G. Lucas, a se levantar, dando uma força e um carinho para ele. Então eu gostaria que você falasse um pouco da importância do Gil para o elenco e visando também principalmente essa reta final complicada que o Corinthians vive. Pois é, eu quando estava lá fora, ainda não era o técnico do Corinthians, acompanhei os momentos de dificuldade que o Gil passou na temporada, né? A temporada dura é assim, ela vai levando todo mundo, né, junto, e daqui a pouco você discute o Gil, que é um jogador que tem uma trajetória muito vitoriosa, sempre foi corretíssimo como profissional, nunca ficou um degrau abaixo em termos de trabalho, mas daqui a pouco você está sendo criticado e a gente trabalha muito para recuperar. Eu, na época, acompanhei, o Vanderlei teve uma parcela importante nessa recuperação do Gil, ficou ao lado, defendeu, né? Colocou o jogador para jogar. Nós, treinadores, procuramos fazer isso dentro de um limite aceitável, porque temos outros jogadores no elenco que estão aí também, às vezes merecem jogar. Então a gente fica sempre muito contente de trabalhar com profissionais como o Gil, e nós temos a maioria deles assim na mesma linha, na mesma direção, e é por isso que estamos saindo dessa situação aí que nos metemos. Qual?